Ao longo dos séculos XIX e XX, o capitalismo propiciou que as sociedades ocidentais lograssem padrões antes inimagináveis de prosperidade, expectativa e qualidade de vida. Dois campos de pensamento opostos disputavam proeminência e se equilibravam. De um lado, as ideias do livre mercado e da livre concorrência. Do outro, a promoção de intervenções do Estado como meio de equilibrar mercados e garantir o avanço do progresso econômico. Na virada do século XXI, com o advento do ESG, a concepção de livre mercado passou a desaparecer e, talvez não acidentalmente, a classe média venha sofrendo as consequências. Na microeconomia, onde os fenômenos de trocas econômicas ao nível das indústrias são estudados, o livre mercado se aproxima do conceito de mercado de competição perfeita. Para tanto, algumas condições estruturais precisam existir. Produtos com pouca diferenciação, inúmeros agentes econômicos e baixas barreiras contra a entrada ou saída de concorrentes. Nesse caso, nenhum indivíduo tem poder de mercado e o preço a ser praticado é dado pelo ponto aonde a quantidade de produto ofertado iguala o volume demandado. A concorrência é livre e os agentes econômicos, ao disputarem mercados, perseguem soluções cada vez mais atraentes a seus clientes. Tornam-se, assim, os principais vetores de inovação, de ganhos de produtividade na economia e, em última instância, do progresso material. A classe média, ela própria, produto do capitalismo, prospera, constituindo mercados consumidores cada vez maiores em um virtuoso modelo de compartilhamento dos benefícios do progresso econômico. No extremo oposto, a teoria descreve um monopólio, onde as barreiras contra a entrada de novos concorrentes são intransponíveis, inexistindo concorrência. O preço e a quantidade de produção são definidos exclusivamente pelo monopolista no ponto em que sua rentabilidade seja maximizada. O volume ofertado será menor, o preço maior, e caso não haja risco de substitutos, os consumidores não usufruirão de novas versões de produto. A concentração de renda é evidente. Como a natureza é implacável, o empreendedor busca sempre capturar poder de mercado e garantir ganhos extraordinários a seu negócio. Para fazê-lo, ou ele se aproveita de barreiras naturais contra a competição, ou procura construí-las. Assim são formados os oligopólios, em que grandes empresas convivem com pequenos operadores em um ambiente de concorrência desigual. Existem, portanto, dois tipos de barreira contra a competição: as naturais e as artificiais. As naturais são aquelas relacionadas a características intrínsecas à indústria e à competência do agente econômico em aproveitá-las. Um bom exemplo é o agronegócio brasileiro. De um lado, temos as indústrias de produção de grãos, de gado de corte e de leite. Como não há economias de escala na posse de terras, os produtores rurais não detêm poder de mercado. Por maior que sejam, são tomadores de preço. Não à toa, é nas grandes regiões produtoras que a classe média prospera. Já na agroindústria, a capacidade industrial instalada produz dinâmicas determinantes de economias de escala, o que favorece a concentração. Outros exemplos de barreiras naturais são a proeminência de marca, exigência de altos investimentos iniciais, acesso a baixo custo de capital e inovações disruptivas. A barreira artificial é a regulação dos mercados. É aqui que ocorre o debate secular entre aqueles que defendem políticas de desregulamentação e competição e aqueles que defendem maior intervenção regulatória e inexorável concentração de mercado. Até o final do século passado, a regulação nas mais diversas jurisdições do mundo era competência exclusiva dos Estados nacionais, por intermédio de seus respectivos sistemas de representação política. Na virada do século, com a justificativa de prevenir uma ameaça existencial, poderosos oligopólios financeiros articularam-se com a ONU na Europa
para apresentar uma solução para a humanidade, o ESG. Não obstante a suposta benevolência da iniciativa, fato é que se constitui um poderoso instrumento de regulação global e promoção de oligopólios em escala jamais antes imaginada. Façamos um breve retrospecto da instituição do mecanismo. Em 1997, surgiu nos círculos financeiros de Londres a ideia de que considerações não financeiras e subjetivas deveriam ser incluídas na determinação do valor das empresas. Era o Triple Bottom Line, composto pelo resultado econômico, lucro, sustentabilidade ambiental, planeta, e responsabilidade social, pessoas. Entre 2004 e 2005, 2 estudos comissionados pela ONU e apoiados por alguns dos maiores conglomerados financeiros do mundo, incluindo o Banco do Brasil, lançaram o ESG. O primeiro, financiado pelo Ministério de Relações Exteriores da Suíça, trazia um conjunto de recomendações da indústria financeira para melhor integrar questões ambientais, sociais e de governança à análise e gestão de ativos e à corretagem de valores imobiliários. O segundo introduzia uma abordagem jurídica, afirmando que seria dever fiduciário das empresas financeiras integrar o ESG a seus processos de análise de investimentos. O golpe de misericórdia na lógica de livre mercado se deu pela substituição do pilar lucro econômico, do Triple Bottom Line, pelo G de governança do ESG. A partir de então, nem mesmo os operadores daquelas indústrias naturalmente competitivas, como a produção rural, teriam poder exclusivo sobre seus próprios negócios, tendo que compartilhá-lo com meia dúzia de poderosos conglomerados financeiros. Os riscos, no entanto, continuariam a ser exclusivamente seus. Passados 20 anos de sua incepção, vejamos em que pé estamos. A totalidade dos chamados ativos financeiros ESG atingiu a cifra de 35 trilhões de dólares no final de 2020, 24 vezes o PIB brasileiro. A indústria de fundos ESG, parcela do mercado que é totalmente parametrizada por agências de ratings de ESG, totalizou 793 bilhões de dólares no início de 2022. A agência líder desse mercado de ratings, a MSCI, detém 56% de participação de mercado. Qual o nível de poder de uma empresa que, em última instância, regula o acesso de porção tão considerável do mercado de capitais globais a seu exclusivo critério e sem nenhuma supervisão? E como anda a reputação do ESG no primeiro elo de transmissão do sistema, as grandes empresas? Segundo pesquisa global conduzida com 1.476 altos executivos, 4 entre 5 entrevistados creem que suas empresas, por não serem capazes de mensurarem seus esforços, prometem o que não podem cumprir. E 72% acreditam que a maioria das organizações de suas indústrias seriam pegas em fraude, greenwashing, se investigadas minuciosamente. É difícil questionar um sistema que se tornou hegemônico, considerada a única alternativa de comportamento corporativo capaz de salvar o planeta do próprio homem. Desconfio, no entanto, que as distorções e reais propósitos do ESG sejam revelados ao menor escrutínio. Quem sabe, nesse caso, o legado das ideias de livre mercado possa retornar ao lugar que merece na cultura ocidental.